Bem, recebendo com muito prazer aqui no meu canal o doutor, professor Alberto Fischel, é um professor emérito em diversas universidades norte-americanas, tem uma ampla produção acadêmica. Eu estava dizendo ao professor antes de começar a gravação da nossa conversa, que na época eu fazia economia, eu fui estagiário no SEBRAP e acompanhava já os trabalhos do professor, sempre li, acompanho aqui agora nos jornais brasileiros, no estado de São Paulo, sempre os artigos do professor, que também foi subsecretário assistente, né, de Estado para Assuntos Interamericanos, né, no início dos anos 1970. Exato. A questão que eu gostaria, primeiro, agradecer a gentileza do senhor, o senhor também foi um estudioso sempre de Brasil e América Latina. Quando a gente fala América Latina e de colonização espanhola, né, ah, hoje, dos tempos quando o senhor começou a se debruçar sobre esse objeto, e agora, já na terceira década do século XXI, numa conjuntura totalmente diferente, não tem mais Guerra Fria, caiu o Muro de Berlim já faz mais de 30 anos. O senhor acha que a América Latina e Brasil, que o senhor começou a estudar lá nos anos 1960, elas seguiram o caminho que o senhor imaginava naquela época, ou a história é tão surpreendente que acabou seguindo caminhos que o senhor não imaginava e a América Latina hoje continua sendo um continente muito desigual, né, com sérios problemas políticos, econômicos, assim como o Brasil? Olha, de certo modo, é óbvio que a América Latina não conseguiu seguir Coreia, Taiwan, os outros países asiáticos durante a época de 70. A América Latina utilizou uma maneira diferente de tratar com as dificuldades do aumento do petróleo, com a existência da guerra entre Irã e Iraque. E, no fato, apesar da continuação do crescimento, a América Latina começou a ter a dívida externa muito grande e daí não conseguiu sair bem disto até o fim dos governos militares na década de 80. Havia, então, o começo da nova república, com um crescimento, com as eleições de novo, a volta à democracia, e havia o começo de uma estratégia de combater inflação. E, nesse sentido, havia, com o governo do Cardoso, a possibilidade de implantar a nova estratégia que estabeleceu o real. O real continua hoje como a moeda dentro do Brasil. Veja bem, no passado, quantas vezes durante o tempo, desde eu cheguei no Brasil pela primeira vez na década de 60, quando havia nova moeda, quase todos 5 anos, por causa da inflação contínua e a necessidade de usar
outra maneira de tratar do problema. A dificuldade começava com a incapacidade no segundo governo do Cardoso tratar do mundo novo com os problemas da Rússia, problemas também na Indonésia, problemas também que surgirem dos outros países que criavam problemas para o Brasil. E o Brasil tentava de sustentar o real, mas havia inflação mais rápida acontecendo e logo havia a eleição do Partido Trabalhista. E com isto havia uma diferença, não é? Havia expectativa do mundo distinto, em que havia expectativa das políticas que antes estava proclamado pelo Lula, dizendo na necessidade de estabelecer outro tipo de governo e seguir outra maneira de desenvolvimento. Mas o que aconteceu? O governo, depois disso, durante a década no começo do século XXI, continuava com a política anterior. E, no fato, daí havia o grande boom dos commodities. Com o boom dos commodities, havia a grande exportação do Brasil e, no segundo lado, havia o êxito do Petrobras com a descoberta do petróleo fora da terra e no mar. E daí havia as possibilidades, todo mundo com o preço do petróleo subindo e chegando ao preço maior de $150 por barril, de imaginar a possibilidade de um país novo, em que havia a solução que todo mundo estava imaginando. O Brasil com petróleo e com petróleo como os países exitosos como Noruega e outros países sem possibilidades dificílimas no futuro. Havia, então, a expectativa de ter
a revolução industrial acontecendo e, no mesmo tempo, a existência de petróleo dando a possibilidade de continuar com substituição nova das importações e construção de um setor de manufaturas agora com as possibilidades de ter produção com eficiência muito maior, com aumento da produtividade. Mas o que aconteceu foi diferente. Foi diferente no sentido que o preço de petróleo caiu. E caiu rapidamente, com uma rapidez ninguém imaginava possível. E no segundo lado, havia a descoberta da necessidade de ter diversificação das exportações de um novo setor de manufaturas com produtividade contínua aumentando, com capacidade de concorrer com os países da Ásia. Porque a Ásia tinha a revolução industrial com a capacidade nova industrial. Foi eles que conseguiram ter a computação nova e a utilização dos novos computadores dentro dos países deles de construir computadores novos que veio do Japão, do Japão, para ser construído agora nos seguidores do Japão e utilizando tecnologia nova. E no Brasil não havia tecnologia nova, porque o Estado tinha o monopólio de construir computadores. Havia naquela época a concentração dentro das mãos das novas empresas estaduais de ter a construção de computadores. Então, o Brasil tinha esse problema que se vê no falta de continuação de aumento da produtividade que havia antes e havia, no mesmo tempo, a política econômica nova com Dilma e com
a, a incapacidade de sair da crise do petróleo e, no mesmo tempo, tratar das despesas necessárias para, primeiro, a necessidade de ter a Copa Mundial e depois os Olímpicos. E com isso havia déficit interno crescente, o déficit fiscal estava, de certa maneira, convertido nos déficits do governo. Havia déficit do governo crescente e a incapacidade de financiar isto por causa dos problemas que o país tinha. E havia, evidentemente, a saída que o país sempre lembrava foi impeachment. Então, havia impeachment da Dilma e o novo governo depois que tentava estabelecer novas políticas, mas isso foi governo intermediário e foi uma nova eleição. E depois disso, o governo do Temer deu para a nova eleição em 2018, que havia, com a surpresa da seleção, em vez de alguém dos partidos já com políticos conhecidos, com novo governo do partido contra Lula. Porque Lula não tinha a possibilidade de ficar o candidato em 18 e só havia como consequência Bolsonaro contra o candidato novo do partido do PT, que não tinha o mesmo apoio do centro como Lula conseguiu, e havia eleição
do Bolsonaro, e daí todo o problema de continuação da estagnação. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. As últimas 4 décadas foram muito ruins para a economia brasileira. Cada uma teve a sua característica. A década dos anos 1980 foi ruim, durante uma época foi chamada até de década perdida. Os anos 1990, como o senhor destacou, nós tivemos a estabilização, moeda, o real, né? Na primeira década do século XXI, tivemos o boom das commodities, né, que favoreceu muito o governo Lula, os 2 governos Lula. E aí, a partir de um certo momento, já na segunda década do século XX, já com Dilma Rousseff, houve um esgotamento desse modelo, vamos chamar de modelo econômico. E aí tem a crise política do impeachment, como o senhor lembrou, e temos a continuidade do mandato de Dilma por Michel Temer, com uma outra política econômica bastante conservadora, e a eleição de início surpreendente de Jair Bolsonaro em 2018. Terminamos a década e, olhando essas 4, a última foi a década perdida, na verdade, né? Essa última, segunda. Renda per capita estagnada, queda da expectativa de vida, um desastre. Aí eu pergunto para o senhor, olhando a terceira década, essa que está começando agora, temos ainda para complicar a pandemia, nós estamos com pouca sorte, ainda tem a pandemia. Como é que o senhor vê se o Brasil, durante um momento da sua história no século XX, cresceu muito, nos anos 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, até a crise da dívida externa em 1982, né? Aí, 40 anos que a curva tem leves, chamados voos de galinha, né? Leve momento de crescimento, então vai fazendo assim. Agora, na terceira década, o que o senhor estima que pode acontecer conosco? O que o Brasil tem de fazer para não reproduzir as 4 últimas décadas que não foram das melhores? Olha, o Brasil necessita uma política diferente. Uma coisa que foi característica do Brasil, o Brasil não conseguiu uma taxa de investimento alta, como foi o caso dos países asiáticos, as estrelas crescentes, com taxas de poupança como o Japão e esses outros países, Taiwan, Coreia do Sul, e mesmo Indonésia, Vietnã, etc. Então, a primeira coisa que seja necessário para o Brasil é a necessidade de conseguir um aumento do investimento. Como se poderia ter um aumento do investimento quando sempre no Brasil a solução que a gente utiliza na política macroeconômica é aumento de consumo? Quando há uma falha, o que se dá? Um subsídio imediato para permitir a possibilidade de crescimento de consumo. Todas essas épocas de recuperação são
na maioria das situações, grandes aumentos de consumo. Mesmo durante a década de 70, quando o crescimento continuava, havia, por causa da dívida externa. A dívida externa estava dando a poupança externa, permitindo o investimento necessário para o crescimento. Então, daí o Brasil tem que solucionar o problema de ter, de um lado, investimento da ordem de 25% de produto interno bruto para construir rodovias necessárias, para construir residências necessárias, para ter a possibilidade de ter programas sanitários necessários. O país necessita muito investimento novo. Tem essas necessidades. E tem que ter isto acontecendo utilizando poupança interna. Para ter poupança interna maior, necessita poupança interna do governo. Então, o governo necessita desenvolver poupança governamental. E necessita essa poupança governamental para oferecer algo de dar o desejo do grupo com renda maior de também investir dentro do país, em vez de fora do país, por causa dos problemas sempre acontecendo, porque já sabemos muitas vezes como o investidor, dependendo dos ativos nacionais, perde sempre quando se tem a necessidade de reduzir a inflação e ter essas políticas novas sempre acontecendo. Mas eu não vejo essa possibilidade para o Brasil sem ter uma política de ter investimento público com superávit político agora. Se teve a mudança com o cálculo do superávit primário, não é? Em que a gente não foi incluído a necessidade de pagar os juros passados, que representa um número grande, no caso do Brasil, por causa da dívida
grande que o país tem. E isso é uma realidade que está impedindo a possibilidade de ter esse superávit primário contínuo como tinha durante o governo do Cardoso, no segundo termo dele, e durante o governo do Lula. Isso foi o que Lula conseguiu por causa do commodity boom. E agora o país está dentro de uma situação dificílima no mundo. Comércio não está crescendo como cresceu no passado. Se tem que vender dentro do país mas se necessita bens de investimento modernas e aí se necessita uma maneira de combinar, de um lado, os superávites no nível estadual, no nível municipal, no nível federal, com investimento direto que vem de fora, para ter investimento maior. O Brasil, hoje em dia, tinha essas variações acontecendo, mas hoje em dia o país é um país moderno. É um país moderno no sentido de ter acesso ao mundo moderno. O que está acontecendo no mundo do exterior, você sabe exatamente como consequência do internet. Isso é um mundo bem distinto do mundo anterior. Antes, não havia esse contato, não havia a informação, não havia a possibilidade de ter uma concorrência muito maior entre as empresas agora, com as possibilidades de investimentos novos e querendo entrar no país, de países diversos. E isso é uma coisa que o Brasil deve aproveitar, mas aumentando investimento. Isso é fundamental para o futuro e aumentando investimento, não com investimento muito maior como durante o governo da Dilma, com essa grande de sobrevalorização do real dentro do mercado
que eliminou a possibilidade de exportação de bens de manufaturas entrando nos outros países e dando a possibilidade de seguir uma política mais inteligente com a política de taxa de câmbio, no mesmo tempo que a gente está tentando com a poupança federal. Professor Alberto Fischolo, o senhor que é um especialista em América Latina, em Brasil, durante décadas estudando, e no caso do Brasil, um país que se transformou, como o senhor falou muito, né, ao longo desse tempo, né? Nós éramos um país rural, viramos um país urbano, todas as mudanças das últimas 3 décadas, políticas, né? Queda do Muro de Berlim, redemocratização na América Latina e no Brasil, todas essas mudanças e essas reflexões sempre que o senhor fez sobre, especialmente sobre o Brasil, foram extremamente úteis. Então, eu queria agradecer muito o senhor, a gentileza de ter atendido o nosso convite, foi muito bom ouvi-lo, o senhor colocou questões que são extremamente importantes aí para a nossa reflexão, e gostaria depois, uma outra oportunidade, vamos esperar passar essa pandemia, que a gente não vê a hora que ela passe, e esperar que o Brasil retorne o caminho do crescimento econômico, de uma democracia consolidada, que enfrente as desigualdades, tudo isso a gente volte a conversar. Eu agradeço muito a gentileza do senhor. Muito obrigado pelo convite de participar. Eu estou aqui acompanhando, eu estou continuando de escrever sobre o país. E uma vez que o Brasil consiga de terminar essa pandemia, espero de voltar ao Brasil e tentar de ter a política econômica necessária para o país, no fato, conseguir sair de uma forma definitiva. Legal. Muito obrigado, professor. Até a próxima, então. Muito obrigado.